emoção até o fim. O Flamengo conseguiu um empate heróico fora de casa, né? Com o Atlético Paranaense. É muito difícil vencer lá na Arena, na Liga Arena agora, né? Isso. O Vene gostou desse resultado? Gostei, mas porém... Depois. É isso. Roda o PT na volta, ele fala, porém... O jogo começou equilibrado. Atlético arriscava e o Flamengo respondia. Nicão dá um chutaço e Rossi segura. Camisa 11 vem de novo e leva perigo. Gabigol consegue marcar, comemora, mas o árbitro sinaliza impedimento. Tava difícil de sair gol na partida, mesmo com os dois times tentando. Até que Julimar tenta avançar, arrisca o chute e a bola bate no braço de Davi Luiz. O lance vai para o VAR, que marca o pênalti. Fernandinho é quem vai para a cobrança e acerta em cheio. Mas o Flamengo não ia desistir fácil. E o goleiro do Furacão faz uma defesa espetacular. Após cobrança de escanteio, Pedro manda de cabeça e Léo salva o Atlético. Mas o goleirão não conseguiu segurar o jovem Everton Araújo, que manda certinho de cabeça para deixar tudo igual no último minuto da partida. Final Atlético 1, Flamengo 1. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Obrigada por deixar a gente almoçar na sua casa, entrar na sua casa, no seu estabelecimento, no seu horário do almoço. Fica com a gente, passar limpo o futebol carioca. Ô, Vene Casagrande, eu vou começar esse programa de hoje querendo que você conte para esse povo quem é Everton Araújo. Porque pode ser muito óbvio pra gente, para você que é um especialista em Flamengo, mas para o grande público às vezes não é, até para o próprio rubro-negro. Quem é Everton Araújo? Ele fez o gol do empate. Esse gol, como vocês viram no VT, foi no finalzinho do jogo, né? Finalzinho não, literalmente no último lance, isso. Porque teve o gol e o árbitro logo depois apitou o fim da partida. Everton Araújo, um jogador de 21 anos, ele é volante de ofício. Ele chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto ao Volta Redonda. Inclusive um elogio à categoria de base Volta Redonda, que vem revelando muitos jogadores, não só para o futebol carioca, mas também para o futebol brasileiro. E depois de um período, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra junto ao Volta Redonda, comprando esse jogador por R$1.100.000. Reais, por 70% dos direitos econômicos. 21% ainda pertence ao Volta Redonda e 9% pertence aos empresários do atleta. Ele é um jogador que chegou inicialmente para a categoria de base e aos poucos foi ganhando rodagem, foi ganhando experiência, foi conquistando seu espaço, sobretudo com o técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Inclusive é um jogador versátil, porque eventualmente ele faz a lateral direita quando é preciso. E é um jogador extremamente trabalhador no dia a dia, isso aí sem demagogia. É um cara que gosta de assistir a muito vídeo, que pergunta sempre, quando ele fica na dúvida depois do treino, ele procura a comissão técnica para perguntar, olha, eu não entendi o que vocês quiseram passar, vocês podem me explicar novamente? Então ele sempre busca evoluir e o resultado está aí. Obviamente que se a gente for parar e analisar um gol, foi um gol simples, entre aspas, de cabeça. Mas é um gol que, querendo ou não, presenteia um jogador que vem buscando muito espaço dele. Então, parabéns ao Everton Araújo. E para quem não sabe, uma curiosidade, antes do jogo ele acabou mandando uma mensagem para a namorada falando, hoje eu vou fazer um gol. E aí a namorada falou, estou na torcida por você, e acabou acontecendo no último jogo. Então, parabéns ao Everton Araújo e parabéns também a todos os garotos da categoria de base do Flamengo. Para quem não sabe, embora o elenco do Flamengo seja um elenco recheado de bons jogadores, ontem, dos 12 no banco de reservas, inicialmente, 11 eram na categoria de base, apenas o Gabigol não era. Então é um trabalho que o Flamengo vem fazendo há muito tempo e está dando certo, não porque o Everton Araújo fez o gol, mas outros jogadores também têm dado conta do recado. Essa é a mensagem aí que ele mandou para a namorada dele, olha que bonitinho, ele botou, fui amor, até logo. Aí ela falou, até vida, te amo demais. Aí ele colocou, vou fazer um gol hoje. Ela disse, tô na torcida, amém. É isso aí, ô Lucas Pedrosa. É romântico. Quando a gente fala... Tá vendo? Poderia ser a gente, mas você não colabora. Você sabe pra quem que ele falou isso, né? Começa com Arrasca e termina com Eta. Se vai, ele é casado, Vene, calma. Ô Lucas Pedrosa, e quando a gente fala, passou a semana inteira temperando esse assunto. Não tem peça, vai improvisar, meu Deus do céu, usar versatilidade de jogadores e blá, e blá, e blá, e blá. O Vene traz o recorte de 9 jogos meio destroçado, o Flamengo, vamos chamar assim, e a gente fica na expectativa de o que vai acontecer, qual nova história do futebol vai surgir nesse momento, porque é a oportunidade, que é um trem aberto, um vagão só,
do trem aberto, passando em movimento, alguém tem que pular. Perfeito. E quem pulou foi esse menino até agora, né, ô Pedrosa? Terão outras oportunidades aí. Eu diria que não só ele, Fernanda. O Everton, é claro, fez o gol, tem que parabenizar pela história dele e também pela garra do Flamengo. Eu acho que times campeões se fazem nesses momentos, onde você está com 1-0, tomando a derrota fora de casa e mesmo assim você consegue buscar o resultado porque você acreditou. Eu acho que não é comemorar empate, é comemorar sim a postura que o Flamengo teve, mesmo depois de ter tomado o gol. E aí, se você for olhar em questão de oportunidade, para mim o Lohan é um cara que não está se escondendo do jogo. Não é que ele esteja fazendo jogos maravilhosos, mas ele não se esconde. E isso é extremamente importante para um garoto que está subindo agora. O que o Léo Ortiz está jogando de primeiro volante é melhor do que muitos primeiros volantes aí que são da posição, que são da origem. Eu acho que o Léo Ortiz tem feito jogos absurdos, com passes incisivos, construindo oportunidades para o Flamengo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E até mesmo o Wesley, que é um jogador que oscila bastante, ele também tem conseguido dar conta do recado na lateral direita, mesmo enfrentando pontas que são incisivos, como por exemplo ontem o Coelho no segundo tempo, que é um jogador muito chato de marcar, digamos assim. Então eu acho que com essas ausências, criam-se novas histórias, criam-se novas oportunidades, criam-se novos mecanismos, novas formas de jogar, porque esse time do Flamengo joga de uma forma diferente ao time do Flamengo quando tem os seus titulares. É um time mais vertical, que consegue achar o Pedro com mais facilidade. O Pedro vem participar mais também como camisa 9. E ontem jogou de igual para igual contra o Atlético Paranaense. Para mim foi um ótimo jogo na Arena da Baixada também. Tem que respeitar a equipe do Atlético, que é muito chata, é muito organizada. E para mim o resultado tem que ser comemorado pelo Flamengo. Resultado justo esse pro Flamengo? Então, eu gostaria de finalizar aquele meu pensamento antes do VT. Eu não achei justo, não. Eu gostei do resultado diante das circunstâncias, diante do cenário, diante de um Flamengo que iniciou a partida com 9 desfalques, é praticamente um time inteiro, e que durante o jogo ainda perdeu o seu melhor jogador naquele determinado momento, que foi o Léo Ortiz, que estava fazendo uma grande partida, que pediu para ser substituído por um problema físico. Não gostei do resultado, mas não gostei porque eu achava que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho que é um jogo que, acima de tudo, mostrou que os jogadores estão com espírito vencedor, um espírito de campeão. Depois de ter tomado o gol aos 46 minutos do segundo tempo, se a gente for parar e analisar os jogadores, a reação dos atletas, sobretudo o goleiro Rossi, vibrando, partindo para cima para buscar o empate, é isso que um jogador do Flamengo tem que ter. Você pode não conseguir a vitória ou até mesmo perder, mas você não pode jamais aceitar a derrota. E eles não estavam aceitando a derrota ontem. É isso que faz a diferença. É o espírito vencedor, o espírito de um time campeão. E esse empate aí eu considero heróico, um empate extremamente importante, porque querendo ou não, deixa o Flamengo ali perto do líder, que atualmente é o Botafogo. A força mental também, porque antes, essa defesa aqui, pode voltar um pouquinho? Do Pedro, né? Essa defesa na cabeçada do Pedro, do goleiro Léo, né, do Atlético Paranaense, essa foi uma defesa no final, e é aquele tipo de defesa que a gente que não é Flamengo, nem Atlético tá assistindo, fala, acabou o jogo. Acabou. A gente já tem um herói, o nome dele é Léo, e esse jogo tá acabado, né? Porque como é que você, o jogador do Flamengo, depois de uma defesa dessa, fala assim, cara, a defesa da vida do cara, o DVD dele. Verdade. Eu não tenho mais força pra tentar mais nada, porque e ele é o reserva, você tem... Exato. Você que água tem lá? Tem, de goleiro, Ele é com o reserva. certeza. Pode soltar essa imagem? Consegue? Olha essa defesa. Isso aí foi no lance anterior, para quem não assistiu ao Foi jogo. um lance anterior. Um lance anterior. Esse é o tipo de defesa que você acaba com tudo, Pedrosa. gol. É um gol. É um mas gol. é uma água fria que você joga no Flamengo, Claro. por exemplo. E o Flamengo não sentiu esse golpe dessa. Olha essa defesa. Isso é uma coisa. Foi na pontinha dos 3 últimos dedos, o Lucas Pedrosa, pra mim, até aqui, é a defesa do campeonato. O campeonato tá no início ainda, né? Mas a defesa do campeonato. Você não tomar um balde de água fria numa defesa dessa e no lance seguinte fazer um gol parecido, porque foi uma cabeçada no mesmo lugar do Pedro, é incrível, mostra a força mental do Flamengo. Isso é espírito. Primeiro que a cabeçada do Pedro, ela não foi só uma cabeçada na pequena área, mas ela foi forte. Foi. Então isso é questão puro de reflexo. Foi uma defesaça. E aí é o que a gente está falando, é o espírito realmente de não ter um Flamengo que tinha se entregado durante o jogo, muito pelo contrário. E pra mim, cara, tem um cara também que é muito importante nessa vontade e teve uma missão muito difícil ontem, que foi marcar o Fernandinho, que foi o Gerson. Para mim, o Gerson fez uma partida também maravilhosa, porque o que ele marcou o Fernandinho, o que ele deu trabalho pro Fernandinho também, ele estava se engalfinhando ali, assim, né? Foi uma disputa individual mesmo. E ele é um cara que trouxe esse espírito, toda hora ia cobrar o Daronco quando tinha algum tipo de problema na questão da arbitragem. Ontem ele se portou realmente como um capitão, e ele mostra como o espírito do Flamengo mudou nesse momento. E jogou novamente no sacrifício, ele e Fabrício Bruno. Os dois, se todos os jogadores estivessem à disposição do Flamengo, dificilmente os dois iniciariam a partida. Jogou muito.
Muito. O Fabrício Bruno com problema no tornozelo, mal conseguia correr direito, e o Gerson com fortes dores no joelho. E o Daronco, que foi criticado por conta dos acréscimos, inclusive o Cuca ganhou até um cartão por conta que ficou bravo, ele deu 7 minutos, né? E depois ele deu mais 1 minuto, mais 1 minuto. E aí, nesse 1 minuto que saiu esse gol, e a torcida do Atlético ficou brava. Mas ele deu por quê? Porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente tem uma cultura de ficar fazendo cera. Os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, o Daronco foi lá e deu mais 1 minuto. Simples assim. Se eles não fizessem cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. É isso. Os jogadores do futebol brasileiro, eles têm essa péssima cultura. E eu falo os jogadores, porque todo time faz isso, de fazer cera. Nesse caso aí, eu sou um cara que eu critico muito o Daronco. Inclusive, ontem foi uma arbitragem muito estranha novamente do Daronco, ele gosta muito de chamar a atenção. É porque eu acho que o ponto dele é esse, ele gosta muito de chamar a atenção. Criticar o Daronco por ter dado mais 1 minuto, eu acho que o Daronco fez certo. Ele deu mais 1 minuto porque os jogadores do Atlético ficaram fazendo cera, visivelmente isso. Então, não tem jeito. E acho até que o Matheus Bach, para quem não sabe, o Tite estava suspenso, não ficou na beira do gramado. O Matheus Bach, que é o filho dele, auxiliar também. Na entrevista, ele foi extremamente feliz no que ele falou. Eu acho que o gol presenteou aquilo que a gente estava buscando no momento. Se os jogadores não estivessem fazendo cera, o Daronco não teria dado mais 1 minuto. O negócio, e eu entendo você e concordo, Vene, mas o negócio às vezes é a falta de critério. Por exemplo, eu já assisti a uma partida do Botafogo no Newton Santos contra esse mesmo Atlético Paranaense, era um jogo importante de Copa do Brasil, um jogo de cá, né? O Botafogo seria eliminado se perdesse, precisava fazer um gol, o Botafogo dominava as ações, o Atlético picotou o segundo tempo todinho e ele deu 3 minutos. Então, assim, essa falta de critério às vezes deixa a gente bravo. E eu, assim, E aí é uma opinião, tá, gente? Eu não tô acusando ninguém de nada, não. É uma opinião minha. Quando eu vejo que o jogo é com o Daronco, eu fico meio chateada. Pô, meio? Porque eu acho que carro, eu quando eu falei, Daronco vai apitar o jogo, qual foi a nossa reação? Nossa. Gente, o Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Aí é opinião pra mim, né? O Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. Ele fez, por exemplo, dentro da partida, o Vitor Hugo cometeu uma falta logo no início do segundo tempo que, dentro do critério dele, ele não estava dando amarelo. O Vitor Hugo conseguiu ali ter uma intervenção no ponto do Atlético Paranaense e aí ele deu amarelo para o Vitor Hugo. Depois o Atlético Paranaense fez algumas faltas muito parecidas ou até numa intensidade maior e ele não deu amarelo. Ele foi dar o primeiro amarelo para o Atlético Paranaense no fim do jogo para o Fernandinho, porque o Fernandinho fez isso que o Vene estava falando, retardando, fazendo cera, o que em vários momentos é do jogo. Mas eu acho que o minuto que ele deu ontem foi especificamente por um chute que o Pablo deu pra cima, acho que foi o Pablo, o jogador do Atlético Paranaense, ele deu um bico pro alto pra retardar o reinício do Flamengo, e aí nesse momento ele foi lá mais 1 minuto. Mas assim, gente, o Anderson Daronco é um árbitro que ele não tem critério, ele apita do jeito que ele quer, no dia que ele quiser, e vai ter um dia que ele vai falar assim, 7 minutos e mais 1. E vai ter um dia que ele vai dar 3 minutos de acréscimo quando não tiver que dar. E assim, é um critério muito bizarro, não só do Anderson Daronco, mas como a arbitragem do futebol brasileiro inteiro. O pênalti que ele deu pro Davi Luiz ontem é pênalti pra mim, tá? É pênalti. Infelizmente, Okay? porque eu não concordo com a regra, Sabe mas qual é a pênalti. diferença desse pênalti aí pro do Verratti com o Manuel? Zero. É verdade. Zero. Inclusive o frame no lance do gol anulado do Gabigol é um frame muito duvidoso. Exatamente. Eu não consigo dizer que o Gabigol estava impedido ou não. É mais do mesmo. E o pior, o Anderson Daronco é um árbitro extremamente prestigiado dentro do Brasil. Aí você já árbitro imagina, FIFA, né? Pedrosa. E ele foi suspenso pela Comebol. Aí você imagina, né? Segue o líder. Incendeia a torcida do... Pediram aqui no ponto pra pedir a tabela no telão. Pede aí. Tabela. Pede a tabela. Eu estou muito tranquilo em relação a essa tabela. Eu acho que uma boa ideia é você ir ali tirar uma foto. Eu não vou tirar foto e nem vou falar essa palavra aí. Qual é a palavra? O quê? Você acabou de falar. Tranquilo? Não, anteriormente. Essa. Líder? Você não vai Não. falar.